O ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade, e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Hoje estamos aqui começando o primeiro podcast As Personalidades e a Personalidade. E eu tenho muito prazer de convidar uma pessoa muito especial, uma personalidade, sem dúvida, uma referência quando se fala em comunicação, quando se fala em voz, né? Já vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a Mara, mas a ideia desse podcast, como eu conversei com você, Mara, é de a gente falar sobre um tema que é tão comum, né, no dia a dia, a gente falar em personalidade, mas ouvir perspectiva não algo científico, técnico, né? Mas ouvir coisas do dia a dia de pessoas que atuam em campos que têm muito a ver com personalidade, né? E você, minha primeira convidada, recentemente me participou e fez uma excelente participação num podcast do Quinto Dia Útil e depois me indicou para eles, né? E eu acho que há um mês saiu meu primeiro podcast que eu fui entrevistado. Aí eu falei, bom, agora quando for o meu, eu vou convidar a doutora Mara Belal. Então, aliás, bom dia, é um Mara. Excelente podcast, não deixem de ver Quinto Dia Útil, Roberto Santos, lá no podcast. Obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Mara para apresentar para vocês. A doutora Mara Belal é fonoaudióloga, tem pós-doutoramento na Universidade da Califórnia de São Francisco, fundadora e diretora do Centro de Estudos da Voz, o CEV, empresa de consultoria, treinamento e ensino em São Paulo. Já tem quantos anos, Mara? 42. 42 anos de empresa. Nem eu acredito. Pois é. É exatamente o dobro da Ateliê RH, que fez 21 em agosto, 42. Consultora de comunicação humana, de desenvolvimento de lideranças para diversas empresas, é professora de comunicação e negócios do INSPER, instrutora do curso de formação de conselheiros do IBGC. Além disso, quando ela ingressou no mundo de liderança e de executivos, ela fez um programa de especialização em dinâmica de grupos pelo SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, certificada em coaching pelo Neuro Leadership Institute e qualificada por este instituto como uma coach ACC pelo International Coaching Federation e, mais recentemente, para minha felicidade, foi certificada nos assessments da Hogan. Demorei por uma questão de agenda, mas foi muito bom para mim. Foi excelente. Legal. Ela é autora de centenas de artigos, de 13 livros, com destaque para o mais recente, que é Comunicação Consciente, o que eu comunico e quando me comunico, que é em coautoria com a Marisa Barbara. E eu recomendo a todos, se vocês querem um compêndio, uma referência do que é comunicação em todos os seus aspectos, eu acho que esta é uma obra que não pode fazer falta da sua estante, né? Logo, o meu vai para a minha estante aqui, e de preferência no seu dia a dia. Então, Mara Belal, aqui eu fiz esse breve, né? E para comprimir
o currículo da Mara foi uma coisa muito difícil para ficar aqui no slide, né? Mas se a gente vai pelo mundo científico, a gente precisaria páginas de Lattes, né? No Lattes você tem algumas páginas. Mas não é o que interessa aqui, né? Não estamos na academia, estamos num cenário muito mais atraente, né? Muito mais atraente. Agora, o mais importante de tudo isso que eu falei até aqui, a Mara é uma amiga, acho que há 40 anos. Agora você falou 42 do SEV. Não, é muito mais. Falar da amizade já tem muito uns mais, 48, uns 50. Então, é uma amiga, né? E nada como estrear alguma coisa com um fogo amigo, com alguém amigo. E Mara, fique à vontade para me chamar como a gente se chama quando você, como você me chama. Não, eu vou procurar chamá-lo de Roberto. Não, eu vou ficar sempre estranho, achando estranho. Então tá bom, então vai ser Beto. É isso. Mara, o que mais você gostaria de falar sobre você? Eu gostaria de falar que eu recebo esse convite com muito carinho, que é uma honra e que é um privilégio. Porque uma das pessoas responsáveis para eu fazer uma guinada de carreira da área da clínica fonoaudiológica para atender comunicação empresarial, o aspecto humano da comunicação empresarial, foi você e as nossas conversas. Então, você sabe que você tem uma grande parte em apostar que eu pudesse compreender esse mundo que é desafiador, extremamente complexo e que tanto precisa de ajuda, de consultores, de assessoria. E nós sabemos que ao fazermos isso, estamos contribuindo por um Brasil melhor que nós acreditamos. É isso aí. Isso aí. Não, realmente, e a Mara tem uma característica em qualquer setor que ela envereda, ela se aprofunda e ela dá shows, né? Se tem alguém que fez ou faz fonoaudiologia que não conhece Mara Belal, essa pessoa está fora do mercado e cada vez mais pelo IBGC, pelas escolas, ela também arrasa em tudo que ela se propõe a fazer. Mais uma razão para eu convidá-la para esse podcast. Mas vamos falar sobre o nosso tema aqui, né? Primeiro, assim, o que é personalidade para você? Olha, eu aprendi tanto sobre personalidade com os Assessment Hogan e eu mudei minha percepção de personalidade, não só a percepção, mas eu mudei a base do conhecimento de personalidade, porque eu aprendi que personalidade é a sua reputação, não? Como os outros veem você. E não é uma inferência. Hogan me fez entender que a personalidade é o que o outro percebe e processa sobre você. E muitas vezes o outro devolve e a gente não gosta. Uhum. Porque autoconhecimento é uma tarefa árdua, né? E é uma coisa que é atividade de gente madura. E é uma longa estrada. Então, hoje, eu vejo personalidade diferente do que eu via antes. Entendo os traços, entendo que possa ser ajustado. Isso. Como um gerenciamento verdadeiro da sua impressão sobre o outro. Uhum. Ninguém quer parecer grosseiro, ninguém quer parecer estúpido, ninguém quer parecer controlador, mas muitas vezes as nossas atitudes permitem essa percepção e esse processamento, isso nos prejudica. E é muito interessante porque quando eu penso em mim mesma, nas minhas primeiras décadas, quando as pessoas tinham uma percepção que eu não gostava sobre mim mesma, eu achava divertido. Eu falava assim, mas olha, as pessoas acham que eu sou super classe alta e eu batalho e eu trabalho. Que divertido. Depois eu falei, não, eu estou mandando uma imagem que não é a verdade. Como é que eu posso lucrar sobre isso? Como é que eu posso lucrar com isso? Uhum. E aí, ao longo dos anos, e ao longo da minha carreira, e ao longo de conhecer principalmente
esses executivos tão poderosos, como você, na sua outra vida, né? Na sua outra carreira, eu passei a entender que se eu estou projetando uma coisa que não corresponde ao que eu sou, eu tenho que ajustar isso aqui. Tem algo errado nisso. Isso vai me fazer uma engrenagem que não funciona direito. Então, hoje, o meu desafio é ser quem eu sou cada vez melhor. Hoje, coincidentemente, eu estava... É um tema que é super interessante, que é a autenticidade. Né? Quer dizer, o quanto eram aqueles mini posts do Adam Grant, que é um psicólogo, adoro Adam Grant. psicólogo Nossa. organizacional excelente, né? E hoje ele falava de autenticidade, né? Quando você usa a justificativa, a desculpa de autenticidade para ser grosso, desrespeitoso, descuidado, desatencioso com a outra pessoa, né? E aí eu me lembrei, né, que uma das coisas que eu ia trazer aqui para a gente conversar, quando você fala em autenticidade, né? Que tem no senso comum, você fala, né? Aquele cara não tem personalidade, né? E o outro? Não, ele lá fulano tem uma personalidade muito forte, né? E aí fica a autenticidade, isso que você falou. Fica assim, não, mas eu sou assim, mas porque você é assim, todo mundo tem que aceitar tudo do que como você projeta. Né? O que você acha dessas expressões que a gente escuta no dia a dia? Eu tenho parado muito para pensar sobre essa história de líder autêntico, porque está na moda e porque Harvard agora tem um curso chamado Líder Autêntico. Então, é claro, tá, que as pessoas vêm com o curso de liderança autêntica, com os princípios, e aí tem uma confusão danada, do tipo, vou como sou. Não existe esse vou como sou, porque eu vivo em sociedade. Então, todos nós queremos pertencer a um grupo forte, porque o grupo forte nos fortalece, mas, ao mesmo tempo, todos queremos ter uma identidade. Todos queremos ter uma personalidade que seja reconhecida como parte daquele grupo poderoso, mas eu sou desta maneira. Autenticidade como sinônimo de transparência é um erro. Porque, em primeiro lugar, ninguém é transparente, ninguém é um livro aberto, e toda vez que eu acho, ele me entendeu, é claro, eu fui bem clara, desconfie. Porque eu só posso interpretar o outro de acordo com o que eu vivi. Eu não vou interpretar com a perspectiva do outro. Então, a questão da autenticidade são dois aspectos. Em primeiro lugar, nós temos uma área enorme no cérebro para identificar a falsidade. Então, quando a pessoa é falsa, quando a pessoa ela desvia, ela manipula. Ardilosa. Ela é ardilosa. Nossa, essa escala do Hogan é maravilhosa a escala. Quando a pessoa é ardilosa, megalomaníaca, teatral, o outro já desconfia. E ela pode ser autêntica daquela maneira. Então, ser autêntico não é ser qualquer coisa. Agora, pessoa sem personalidade, a gente fala, pessoa sem personalidade, quando ela não se destaca de modo algum, ela tem uma personalidade, né? Ela tem uma personalidade. Talvez não seja melhor para o mundo dos negócios, talvez não seja melhor para a família dela, mas ela tem essa personalidade. Agora, a personalidade forte pode ser aquela que é parecida com você, né? Dependendo eu acho da que a minha é pessoa. forte, viu, Beto? Olha, eu nunca ninguém se referiu a mim assim, nossa, como ela é meiga, como ela é doce. E eu tenho, as pessoas podem não acreditar, mas eu tenho um lado muito meigo, eu tenho um lado muito doce. Eu conheço, eu sei. Muito meigo, muito doce. Mas uma coisa é uma coisa é outra coisa, né, Beto? E como é que a sua personalidade influenciou a sua marca pessoal na sua carreira, Mara? Eu acho que influenciou muito, Beto. Eu entendo que os aspectos que mais influenciaram, primeiro foi minha extroversão. Minha extroversão me ajuda muito, principalmente quando eu uso bons filtros, né? Tá?
para falar aquilo que é preciso falar, mas filtrado, de modo que o outro possa ouvir. Então, eu acho que processar e responder. Então, a minha extroversão me ajudou enormemente. A minha capacidade de fazer alianças, né? Fazer alianças em vários locais. A minha tendência de nunca ter feito um voo solo, de sempre ter agregado grupos de semelhantes e grupos de diferentes. Minha habilidade de fazer parcerias fora da fonoaudiologia. A fonoaudiologia é minha casa, mas hoje eu tenho parceiros que nem de longe são próximos à fonoaudiologia, né? Então, a minha capacidade de estabelecer lideranças e entendo que a minha capacidade de me reinventar, né? De cair, levantar, buscar uma coisa diferente e abertura ao conhecimento. Eu tenho uma abertura enorme ao conhecimento. Eu adoro entender as coisas, me aprofundar nas coisas. O livro demorou muito para sair, o Comunicação Consciente, porque eu fiz uma carreira muito grande na área de voz humana, uma das especialidades da fonoaudiologia. E eu falava, nossa, mãe, mas eu acho que eu vou ser uma fraude, um embuste. Eu não tenho consistência, coerência, profundidade. Até um momento onde eu encarei uma situação de vida, de saúde muito grande, e eu falei, bom, estou quites com a vida me deu muita coisa, eu dei muita coisa para a vida, mas o que poderia ser a cereja do bolo? O que faltaria? Eu falei, o livro. Você tem condição de escrever? Claro que você tem. Então, eu acho que a proximidade de você encarar uma situação que coloca em risco a sua vida faz com que você reveja até essa coisa. Depois eu falei assim, isso é vaidade pura, eu dizer que eu não tenho condições de escrever o livro. É o reverso da vaidade, isso é inadequado. Vamos lá, escreve. Vai ser criticado? Vai, você vai corrigir, você vai fazer uma outra edição, você vai melhorar. E a resposta ao livro foi muito boa. Então, eu entendo que aspectos da minha personalidade me ajudaram enormemente a não passar despercebida num mundo onde você tem milhares de pessoas buscando fazer a diferença. E você percebe, você até comentou um pouquinho, né, de alguns ajustes, mas na sua vida adulta você sente que você foi adaptando, mudando? Você acha que a Mara, quando estava lá em São Francisco, no pós-doutorado, que eu fui visitá-la, quando o seu filhinho era um bebê, que fez há 35 anos atrás, porque o Thomas tinha 1 ano quando nós estávamos em São Francisco. Exatamente. E de lá para cá, o que você acha que a sua personalidade mudou bastante? Porque tem essa discussão, né, teórica e prática no senso comum. A personalidade muda, a personalidade não muda, né? E para você acha que muda, Beto? Você acha que muda? Eu acho que não muda a essência da gente. Eu acho que você pode adaptar-se, se você for inteligente emocionalmente, socialmente, né, você vai procurar adaptar ao que você falou, aos grupos que te interessam, né? Eu falo lá naquele podcast, né, de autoconhecimento estratégico. Exato. Não é aquela coisa de refletir no divã, né, aquele autoconhecimento. Assim, ok, eu quero isso, eu faço parte desse grupo, quero fazer alianças com este ambiente aqui, e existe uma expectativa de alguns comportamentos diferentes da minha essência. Eu consigo fazer isso? Eu sou uma pessoa introvertida. Eu consigo extroverter? Óbvio, né? óbvio. Então, você fala isso várias vezes no seu livro, não sobre personalidade, mas claro que está implícito, de coisas que você pode resolver com tratamentos e treinamentos. Né? E agrega debaixo disso o autoconhecimento. Né? Eu percebo que eu suavizei várias coisas em relação a... Quando eu era jovem há menos tempo. Agora que eu sou jovem há muito tempo, eu consegui suavizar algumas coisas. Eu deixei de ser um peso em algumas situações onde a minha contundência, a minha diretividade podia ser um peso. Então, eu entendo que a gente ajusta. Sou a mesma Mara de 20 anos, mas totalmente diferente.
Exatamente. Mas totalmente diferente. E é uma obrigação, né? A gente entender onde a gente machuca o outro, aonde a gente pode ter ido com volume um pouco forte demais. E principalmente reconhecer as pessoas que tiveram paciência conosco numa época onde o nosso autoconhecimento ele se confundia com eu vou desse jeito. Então, você usou o termo autoconhecimento estratégico e eu adorei, porque eu ouvi o podcast e já estou usando. Porque uma coisa é o autoconhecimento para saber quem eu sou. Beto, esse é default, vamos combinar, né? Saber quem eu sou é default, não é mais diferencial. Mas o autoconhecimento estratégico, para eu poder inspirar o meu ambiente, orientar o comportamento das pessoas, regular as minhas emoções, regular a emoção do time e selecionar o que é relevante, que para mim são os 4 verbos que o executivo, que a pessoa que quer fazer a diferença tem que conjugar, né? Seleciono relevante, inspiro a ação, regulo minhas emoções e a do time e oriento o comportamento. Isso é autoconhecimento estratégico para mim. Então, você matou em cima Ótima com o termo, tá? Autoconhecimento estratégico. E personalidade, qual a importância de personalidade, né, no seu campo profissional, no seu campo de atuação? Eu diria, principalmente no campo que você enveredou nos últimos 20 anos. Das empresas. Isso. Sem essa personalidade, você não é lembrado. Você não é lembrado. Você não é visto e você não é lembrado. Você simplesmente fica algo nebuloso. Então, eu entendo que personalidade, principalmente no mundo das empresas, é o que faz você ser visto, é o que faz você ser lembrado, é o que faz você ser contratado. Personalidade é aquilo que faz com que a pessoa diga, eu quero esta pessoa aqui. Eu quero essa pessoa. Se diferenciar, se destacar, né? E principalmente nesse mundo das mídias sociais, etc., qualquer pessoa pode postar qualquer coisa. Qual é a história que está por detrás dessa postagem? Exatamente. O quanto é verniz, é a tinta externa, o que ela cobre. Né? O que ela cobre. E, para usar uma palavra bem antiga, né? Tem estofo? Tem estofo. Não tem estofo? Tem que ter estofo. Tem que ter né? estofo. Personalidade é ter estofo. Agora, nesse seu livro, Comunicação Consciente, que você escreveu com a Marisa, né? Já falei que é uma obra definitiva. E você tem um capítulo de apresentações profissionais, né? E lá você traz, claro, ele está perpassando tudo que tem a ver, né, todos os capítulos que tratam de comunicação, perpassa o tema personalidade. Mas nesse capítulo em particular, você dedica algumas páginas para alguns aspectos de personalidade. Queria que você contasse um pouco mais para os nossos ouvintes e espectadores, para quem estiver assistindo no YouTube, né? Para contasse um pouco de como que você trabalha e como que você usa, né, personalidade no seu trabalho, no seu trabalho de consultoria, de coaching de comunicação e de coaching de lideranças. Em primeiro lugar, a vinda da Marisa na minha carreira, né, quando nós nos encontramos há 13 anos atrás, foi excelente, porque ela tinha uma linguagem de empresa muito boa, muito afiada, muito moderna, e ela foi uma parceria muito boa para os dois lados, né? Para os dois lados. E quando a gente fala em apresentações profissionais, principalmente em apresentações que pode ser de projeto, pode ser de trimestre, pode ser do ano, ou mesmo de uma convenção de vendas, existe uma mensagem muito importante a ser passada. Mas o foco da mensagem faz de você um apresentador muito monótono, muito chato, porque é número. E o nosso cérebro não gosta de número, né? O nosso cérebro gosta de impacto, o nosso cérebro gosta de entender o que é a história que está por detrás. Então, eu gosto muito de trabalhar com foco na mensagem e foco no interlocutor. A sua mensagem
ela tem foco no interlocutor, tem foco em quem escuta você. Então, ele tem que trabalhar foco duplo. Foco na mensagem e foco no interlocutor. E alguns dos meios e alguns das indústrias são muito foco na mensagem. E ninguém leva Pouco nada dessa apresentação e pouco das pessoas. Então, a primeira coisa na apresentação profissional é fazer a pessoa focar nas pessoas. Em segundo lugar, fazer quem está apresentando entender que o melhor recurso audiovisual é quem fala. Não é o slide, não é a tela, não é o PowerPoint. Não. O principal recurso é o corpo que fala. Jamais a sua tela pode chamar mais atenção do que você. Em segundo lugar, tem aspecto de forma e aspecto de conteúdo. Conteúdo é a base, mas o impacto que ele vai produzir é de 30%. Eu posso falar uma coisa muito difícil da forma correta e vai chegar o outro. E eu posso falar uma coisa fantástica da forma errada e o outro vai ver como agressivo. É muito interessante porque, Beto, nós fizemos há muito tempo atrás um trabalho com extrovertidos e introvertidos numa apresentação de uma matéria do jornal, do Valor Econômico. Sim. Então, os extrovertidos leram na transversal, chegaram, falaram e se acharam ótimos, tá? Os introvertidos riscaram a matéria, fizeram notas, falaram sobre o roteiro, perguntaram se podiam colocar alguma coisa a mais ou não, e fizeram a apresentação. E nós colocamos um grupo de pessoas que tinham que dizer, para você, este executivo é extrovertido ou é introvertido? E foi interessantíssimo, porque todos, tinha homens e mulheres, todos os que se saíram bem foram vistos como extrovertidos. Olha. Mas dentro desse grupo eu tinha muitos introvertidos. Então, o introvertido... No grupo bem avaliado, inclusive. Grupo bem avaliado. Então, o introvertido, ele se prepara mais. É claro que ele pode dar um tiro no próprio pé, porque ele pode ficar tão tenso, tão nervoso e tão preocupado com a reação do outro, que ele não consegue falar para o outro e com o outro. Comunicar tudo que ele preparou, né? Ele complica. E muitas vezes o extrovertido falava, eu fui ótimo. E a hora que ele mesmo se via, ele falava, não fui tão bem assim, Eu não me preparei bem. Eu confiei muito no meu taco. Confiar no taco. Então a gente trabalha muito nesse sentido. Trabalha com conteúdo, trabalha com a forma, sem um produto de prateleira, mas assim, olha, o que do seu modo de falar, você pode tirar o melhor. E o que pode prejudicar você? E a neurociência reconheceu recentemente que você tem um terceiro cérebro que é o ambivertido, né? Então, hoje, para mim, Beto, você é ambivertido. Você sabe quando falar e quando calar. Porque você é muito expansivo. E eu sei que você é uma pessoa mais analítica. Eu considero bastante introvertido. Mais introvertido, mais analítico, muito reflexivo, com uma profundidade enorme. Eu adoro essa profundidade. Mas, muitas vezes, essa profundidade, em algumas indústrias, acaba prejudicando o executivo. Tem um livro que trata, né, disso que você está falando, não em cima só de introvertido e extrovertido, mas bastante, né, O Poder dos Quietos. Adoro, da Susan Cain. Né? Nossa, e ela fala como introvertida, e aí ela defende os introvertidos num mundo que incensa extrovertidos, né? Porque os extrovertidos são ruidosos, eles fazem barulho, né? E muitas vezes a gente precisa calar essa mente barulhenta para poder realmente favorecer a mensagem. Porque eu não tenho, Beto, como ter uma boa comunicação se eu não isolar os ruídos. E às vezes o ruído quem faz é o próprio falante. Ele é um ruído. Porque ele usa uma linguagem inadequada, porque ele é vago, porque ele não usa o foco duplo, mensagem em pessoas. Então, às vezes, a pessoa é o ruído. Tem que calar isso. E às vezes, coisas de não cuidar, assim, do um detalhe, né, a gravata, sei lá, a camisa, sim, aquelas não cuidar, coisas. Né? Hoje as empresas, hoje o mundo
o seu capital visual continua sendo... Bom, a minha principal mensagem é essa. O seu capital visual continua sendo muito importante. Continua sendo muito importante. As empresas são mais tolerantes na forma de vestir, na forma de se apresentar, mas existe uma regra. Eu tenho que olhar o meu ambiente, eu tenho que olhar o meu cliente... E adaptar-se. E me adaptar. Porque senão a mensagem que eu mando é: eu não consigo ler o ambiente. E ler um ambiente é uma das principais qualidades de quem se destaca. E da comunicação consciente. E da comunicação. Também, né? Então, o seu capital visual, ele é extremamente importante. Não é roupa de grife. Não é, mas é dizer assim, olha, eu me preparei para essa atividade, eu sei como as pessoas estarão. E eu sou próxima às pessoas. É isso. Bom, antes de a gente começar a ir para o final, gostaria de conversar mais uma hora sobre isso, né? Talvez com um vinho aqui, né? Aí é bom. Melhor, tá chegando a hora, tá chegando a hora do almoço. Tá chegando a hora. Mas assim, que sugestões você daria, né, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, de como que as pessoas podem adaptar e o que elas devem se preocupar para adaptar a sua personalidade, já que falamos nisso, né, para ampliar o seu sucesso como comunicadores e como líderes, né? Assim, o que seria as suas recomendações principais para as pessoas que estão ouvindo da sua vivência, né? Da sua comunicação, da sua marca pessoal, do que lhe foi positivo, bastante positivo, e os erros, né? Eu tinha comentado com você, eu vi uma borracha de apagar lápis, né? Num museu, lojinha de museu, eu comprei uma frase do Pablo Picasso, né? Que pelos quadros deles você pode achar que ele errou muito. Sim. Mas que ele fala, você conhece a personalidade das pessoas pelos erros. Né? Porque na hora que você erra e como você reage a feedback e tudo, isso é super importante. Então, tanto as suas experiências dos seus sucessos, baseado também na sua experiência dos seus erros e tropeços, né? O que você recomendaria para quem está aí em fases de crescimento da sua carreira ou diferentes desafios de carreira? Eu entendo que é muito importante nós identificarmos o que são os gatilhos que nos tiram do prumo. Hoje eu sei quais são meus gatilhos. Eu não sabia. Quando eu percebia... Já era tarde. Tá? Ou eu já tinha fritado alguém que talvez até merecesse ser fritado, mas não daquela maneira, né? Ou eu já tinha fritado alguém, ou eu tinha passado uma imagem que não era conveniente, que não era, na verdade, quem eu sou. Porque a hora que um gatilho dispara em você uma reação, você está usando... Instintivo. Instintivo. Você vai atacar, fugir ou congelar. E não adianta, você vai fazer isso. Então, reconhecer os gatilhos, olhar o mundo não como um ameaçador, mas como um desafio de eu poder virar essa chave, então sair da ameaça e ir para o desafio, preparar-se. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tive tempo para me preparar, e o que eu faço quando eu não tenho tempo? Isso já faz parte da personalidade. Já faz parte da personalidade. Eu não tenho tempo de me preparar. Eu falo assim, eu tenho uma dica ótima. Qual é, Mara? Reza. Porque se o seu santo for forte, vai dar tudo certo. Reza, tá? Se o seu santo for forte e você vai para uma interação sobre um tema que você já falou muito, já discorreu, já analisou, você tem grande chance de, usando o seu automatismo do passado, responder de modo adequado. Mas se houver um imprevisto, se a pessoa falar algo que você não espere, não vai dar certo. Então, preparar-se. Comunicação profissional tem estrutura. A estrutura é sua aliada.
Quando você usa uma estrutura na comunicação profissional, em primeiro lugar, você aumenta em mais 40% a chance do outro compreendê-lo, do outro entender você, se a sua comunicação é estruturada, e eliminar ruídos, perfumaria, tudo que só atrapalha. Às vezes a pessoa acha bonito usar perfumarias na fala, né? Fazer rodeios. O que é uma perfumaria da fala? Tudo aquilo que é inútil. Olha, Beto, eu tenho ainda um grande professor, um grande mestre. Ele é da Unesp de Marília, o professor Gilson Volpato, e ele leciona metodologia científica. E ele tem um exemplo que, para mim, é maravilhoso, eu uso em todos os lugares. Ele fala, o problema do brasileiro é a salada de Sócrates. Salada de Sócrates. E aí todo mundo fica assim, nossa, eu vou perguntar para ele que eu não sei o que é salada de Sócrates. Talvez eu devesse saber o que é salada de Sócrates. Deixa eu googar. Deixa eu googar o que é salada de Sócrates. E a gente sabe que a pessoa é inteligente quando ela faz perguntas, né, Beto? Tá? E aí um dia... Falei, mas ô Pato, explica essa coisa melhor da salada de Sócrates, né? Explica melhor, porque... Então, americano falando ou escrevendo um texto sobre a mortalidade humana. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Brasileiro escrevendo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates gosta de salada, Sócrates é mortal. Aí alguém fala assim, mas o que é essa salada? Você tá vendo? Você não sabia, né? Eu descobri essa informação e eu acho tão importante falar sobre a salada de Sócrates. Ninguém antes falou sobre a salada de Sócrates e eu trouxe a salada de Sócrates, inclusive com uma hipótese, que Sócrates fosse vegetariano, quiçá vegano. Então, a gente tem que aprender a tirar a salada de Sócrates. Eu só vou usar a salada de Sócrates como técnica de persuasão quando eu quero diluir uma informação. Então, eu coloco outras informações. Eu posso diluir pelo bem, para não deixar tão dura uma informação. Então, coloco algumas saladinhas, né, alguns ceviches no meio, algumas perfumarias. Mas muita gente usa a salada de Sócrates para o mal, para tirar o foco daquela mensagem. Então, a gente tem que se preparar, entender o que é gatilho, tirar a salada de Sócrates, pensar que eu tenho que ter uma arquitetura estrutural e que essa edificação ela só vai ficar de pé se eu tiver um terreno da escuta bem desenvolvido. Em vez de oratória, eu tenho que pensar na escutatória. As pessoas tendem a pensar na oratória, mas eu tenho que pensar na escutatória. Então, se eu penso que um dos fundamentos da minha edificação na comunicação é objetivo e eixo condutor, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei como eu vou costurar as ideias. Eu valorizo quem me ouve, quem é esse cliente, qual é o contexto, e eu penso na mensagem verbal e no não verbal, tá? No tom de voz, na forma que eu articulo as palavras, nas pausas, para deixar o outro digerir. Porém, nada disso vai ficar em pé se eu realmente não processar o que o outro está me dizendo, se eu não tiver uma escuta. Desde uma escuta prévia, entendendo quem é essa pessoa com quem eu estou falando, e até uma escuta real, na hora. Como os grandes entrevistadores fazem. Saber ajustar, né? E você falou de escutatória, né? Alguma coisa que eu já usei há um tempo atrás, né? Porque fala só em oratória, tem treinamentos de oratória, dá com pau, né? Falei, pô, mas precisa muito um treinamento de escutatória. E quando eu, no comecinho da carreira, né? Trabalhava na GM em seleção, comecei com quase todos os psicólogos organizacionais começam em seleção, passam em algum momento por seleção, mas depois de 1 ano e meio eu fui para desenvolvimento gerencial, e caiu do céu, literalmente, que veio lá do norte dos Estados Unidos, e também figurativamente, um livro para eu traduzir, adaptar e passar a dar lá o curso para os gerentes, que era Listening Skills, habilidades de escuta.
E para mim aquilo foi tão relevante, né, logo no comecinho da carreira, falar da importância da escutatória, né? Quer dizer, e é algo que realmente, especialmente os mega extrovertidos, assim como os mega introvertidos, a dificuldade é falar, os mega extrovertidos, a dificuldade é escutar. Né? E principalmente, Beto, quando eu escuto, óbvio, né, porque o ouvido ouve e o cérebro escuta, o cérebro interpreta a informação, né? Eu tenho mais chance de negociar, eu tenho mais chance de ser feliz, eu tenho mais chance de reduzir conflito e tensão no ambiente. E a escuta da diversidade é neuroprotetora. Quando eu escuto pessoas diferentes de mim, que vêm de outra etnia, outro grupo social, outra profissão, outra formação, eu tenho que fazer força para entender o que a pessoa fala. Eu não posso usar o meu automatismo. Isso é uma academia da mente. Isso blinda o nosso cérebro contra a demência. Então, além de tudo, escuta a favor da longevidade mental. Afasta o alemão. Afasta o alemão. Importante, importante. Mara, queria te agradecer demais. Certamente você dá um show, né? E no meu podcast já vai conseguir a audiência que vai conseguir tendo a Mara Belal. Acho que vai ser muito legal compartilhar nosso papo aqui com as pessoas. Agradecer ao Grupo Moving, o Creative Studios aqui, o Mário que está nos filmando. Vai, né? nos fazer bem bonitos vai nos fazer na bem fita, bonitos porque nós somos jovens há muito tempo, Mário, e a gente não quer parar de trabalhar, tá bom? Tá? Nenhum dos dois aqui. Nenhum dos dois. Embora os nossos cônjuges fiquem bravos, a gente continua trabalhando. Continua trabalhando. Então, é aquilo que a gente escuta, né? nos podcasts, no final, né? Se você gostou, curta, dê o seu likezinho, né? E compartilhe com seus amigos. Compartilha com amigos e colegas. E em breve nós vamos ter um outro convidado, uma outra convidada. Espero que vocês possam acompanhar este e os próximos episódios do podcast A Personalidade das Personalidades. Muito obrigado.